Eu não sei se você já reparou, mas Jesus poucas vezes, mas muito pouco mesmo, Jesus falou sobre pecado. Poucas vezes saiu da boca de Jesus a palavra pecado. Você pode ler os evangelhos, poucas vezes, minimamente, você vai ouvir sair da boca de Jesus a palavra pecado. Por quê? Porque o foco da mensagem de Jesus era o perdão, era o amor. O foco da mensagem de Jesus era a reconciliação. O foco da mensagem de Jesus era a transformação de vida. A mensagem principal de Jesus era essa, transformação de vida. Por isso, irmãos, poucas vezes ele falou de pecado. Jesus não trouxe uma cartilha de regra. Isso é pecado. Isso não é. Você não vai encontrar. Pelo contrário, no sermão da montanha, que é em Mateus capítulo 5, que foi um dos maiores sermões, começou no capítulo 5, continuou no 6, terminou lá no capítulo 7. É considerado o maior sermão, o sermão da montanha. Ali você não vê Jesus falando de pecado, mas vê ele dando instruções, dizendo: amai os vossos inimigos, sejam pacificadores, bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Falando uma porção de coisas que não é uma cartilha de regras, mas era o foco do ensinamento, a gente a ser diferente. A eles naquela época ser diferente, os primeiros discípulos ser diferente. Então Jesus não trouxe uma lista de regra, ele não trouxe uma cartilha de regra. Jesus não ficava falando para as pessoas: olha, isso é pecado, isso não é. Ele pregava o amor, ele pregava o perdão, ele pregava a reconciliação, ele pregava a transformação interior. Por isso os próprios pecadores vinham até ele e se sentavam na mesa com ele e se sentiam à vontade. Não que ele era conivente ao pecado, não que ele incentivava alguém a pecar, não, mas é porque o foco dele era diferente, era acolhimento. Então Jesus primeiro, o foco da mensagem de Jesus era o amor, o perdão e o acolhimento. Jesus não era inconveniente como os religiosos de hoje são, que 5 minutos de palavra deixa as pessoas constrangidas. Você está em pecado, se você morrer assim você vai para o inferno. Jesus nunca falava isso para os pobres e pecadores. Pastor, mas lá em Mateus capítulo 23, ele deu um duro discurso, ele chamou as pessoas: raça de víbora, vocês vão queimar no fogo do inferno. Sim, lá ele disse isso, mas não foi para os pecadores. Sabe para quem foi? Quem sabe? Líderes religiosos, fariseus religiosos. Então, quando Jesus falava de juízo, quando Jesus falava, e as poucas vezes que ele falou de pecado, quando Jesus falou sobre condenação, não foi para os pobres pecadores, mas foram para os líderes religiosos, porque eles eram hipócritas, porque eles eram falsos, eles tinham falsa aparência, eles pregavam uma coisa, mas viviam outra. Os líderes religiosos não tinham misericórdia. Os líderes religiosos não eram misericordiosos como os líderes religiosos de hoje. Como diz o ditado: quem vê cara não vê o coração. Não se engane com aparência, com um sorriso bonito de alguém que está pregando ou de alguém que está na rádio, numa televisão, sorrindo. Fora dali da tela, nos bastidores, é outra coisa. Muitas vezes opressão, crueldade, muitas vezes falta de misericórdia, alguém que precisa dar uma mão estendida para ser ajudado. Eu vi na religião tanta gente, irmãos, morrendo espiritualmente. Mas foi por quê? Porque eu vi aquele que poderia estender a mão para ajudar e falar: tudo bem, você caiu, você errou, mas eu não estou aqui para te condenar, te acusar, estou aqui para te ajudar a te levantar. Eu vi muitos fazendo o contrário, acabando de matar as pessoas.
as pessoas morrendo espiritualmente. Por quê? Porque o foco da religião é juízo, é condenação. A religião, os religiosos não têm misericórdia de ninguém. Por isso que Jesus em Mateus, ele fala, misericórdia quero e não sacrifício. Pratique a misericórdia, o juízo. Várias vezes ele disse isso para os líderes religiosos. Por quê? Porque eles eram cruéis, como hoje os líderes religiosos de hoje também são cruéis. Às vezes a pessoa precisa, não de um julgamento. Quanta gente, irmãos, que talvez você conhece, que talvez está afastado de uma igreja, não volta, não quer voltar, porque foi ferido, foi magoado. Mas por quê? Porque foi julgado, foi sentenciado, foi condenado pela religião. Aqueles que eram para estender a mão, jogaram o quê? Pedra. E essa pessoa tem vergonha de voltar para uma igreja. Ou talvez acha que não tem mais jeito para ele. Por quê? Porque aqueles que deveriam ter misericórdia, acolhimento, amor, foram aqueles que atiraram a pedra e acabaram de matar uma alma. Quantos familiares, talvez nosso, teu, está assim, nem quer saber de igreja nenhuma. Porque no lugar onde era para ser perdoado, e Jesus disse quantas vezes? 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? É infinito, num dia. Então, às vezes, no lugar onde era para ser acolhido, perdoado, e estendido a mão para se levantar, não. Foi aonde mataram, talvez, aquela pessoa. Aonde o apedrejaram, o acusaram. Mas voltando a falar da mensagem, então, a gente vê a diferença entre Jesus e a religião. Jesus poucas vezes falou sobre pecado. Mas, irmãos, o foco da mensagem da religião qual é? Falar de pecado. Pode ver, toda a mensagem de religiosos é falar de pecado. Tudo é pecado. Tudo a pessoa, se ela fizer, se ela morrer, ela vai para o inferno. Sendo que o nosso Mestre, sendo que o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu pelos nossos o quê? Pecados. Mas ele não chegou jogando na cara de ninguém, ele não chegou fazendo assim. Porque a preocupação dele foi outra, mudar onde? O interior. E quando ele amava um pecador, quando ele acolhia um pecador, quando ele perdoava um pecador, aquela pessoa, ela própria falava, não quero mais o pecado, eu vou mudar. Mas não foi porque Jesus apontava o dedo. Ele perdoava, acolhia, amava. A pessoa se sentia constrangida e ela decidia, eu preciso mudar. Como o exemplo do Zaqueu, Jesus foi para a casa de Zaqueu e ali ele foi pousar na casa de Zaqueu. Ele dormiu na casa de Zaqueu, ele ficou um bom tempo ali conversando com eles. E Jesus em nenhum momento entrou lá para jogar na cara do Zaqueu, ó Zaqueu, eu sei quem você é, viu? Eu sei que você é ladrão e que você rouba o povo. Jesus não fez isso. Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu e ele amou o Zaqueu e amou a família do Zaqueu. O Zaqueu se sentiu tão constrangido que em determinado momento da conversa com Jesus, o Zaqueu levanta e fala, Senhor, eis que hoje eu decido. Se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus não mandou ele fazer isso. Ele foi tocado pela palavra, não de condenação, não de julgamento, não a palavra do pecado, mas a palavra do acolhimento, do perdão, do amor, do estender a mão e dizendo, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te acusar, nem para te condenar, eu estou aqui para te ajudar, vamos sair dessa. Era assim que Jesus fazia, é assim que ele faz, ele fez comigo, com você, e é assim que nós, que somos do Evangelho, quem é do Evangelho aí, diga amém, devemos fazer com as pessoas. Porque o mundo está cheio de religiosos, fazendo o contrário, pregando só de pecado, só de condenação, só de juízo. E aquela pessoa que precisa se libertar, que precisa muitas vezes, sim, sair do pecado, ela acaba se afundando cada vez mais no pecado. Ela acaba saindo oprimido de uma pregação, de um templo,
de uma religião ou de uma igreja, e igreja evangélica muitas vezes. A pessoa que é para sair de lá com paz, com certeza, eu vou mudar de vida. Jesus me ama. Eu vou vencer essa situação, eu vou abandonar esse pecado. Mas não porque eu fui humilhado lá na pregação, mas porque eu conheci alguém que me ama e que me ajuda, alguém que me ama e que me ajuda a sair dessa situação. Amém, irmãos? Eu pedi para você abrir, porque é isso que está escrito aqui em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Diz assim, o próprio Senhor Jesus, falando ao seu respeito, lendo o texto lá na sinagoga, foi dado para ele o livro para ler e caiu no livro do profeta Isaías. A sinagoga era um lugar de estudo, então eles estavam estudando os textos do Velho Testamento e foi dado o livro do profeta Isaías, que era o profeta messiânico, que foi o que mais anunciou a vinda de Jesus. Então Jesus disse, versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para quê? Para evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me a fazer o quê? A curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade quem? Os oprimidos. E ele veio para quê? Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que aqui não diz que em nenhum momento ele veio para julgar, para condenar as pessoas, para massacrar as pessoas, para humilhar as pessoas. Aqui diz que ele veio para trazer liberdade aos cativos, que ele veio para trazer vista aos cegos, que ele veio para libertar os oprimidos, que ele veio para evangelizar, trazer boa notícia para quem? Para os pobres e pecadores. Amém? Assim era Jesus, assim ele é hoje. Assim devemos ser nós, assim tem que ser o nosso ministério, porque se na nossa igreja, nosso ministério, a gente for igual aos religiosos, só pregar condenação, pecado, então nós não estamos imitando Jesus, estamos imitando os fariseus daquela época. Os fariseus eram aqueles que apontavam o dedo e falavam do pecado dos outros, mas eles estavam cheios do quê? De pecados. Por isso que Jesus disse que eles eram como sepulcro caiado, bonito por fora, sorrindo nas câmeras, mas por dentro, podre, com ódio, com raiva, desejo de vingança, oprimindo os pobrezinhos, não fazendo justiça às pessoas necessitadas. Para finalizar, Isaías 42, diz assim, olha só, eis aqui, está falando de Jesus, tá? É o servo anunciado. Diz assim, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se comprais a minha alma. Deus diz assim, pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Essa palavra juízo não é condenação nem julgamento. Sabe o que é? Justiça. Porque Jesus veio para trazer justiça, fazer justiça aos órfãos e oprimidos. Então, juízo, justiça produzirá entre os gentios. O que diz o versículo 2? Não clamará. O que é não clamar? Não ficar gritando por aí. Engraçado, né, irmãos? Por que os crentes gritam? Por que a gente grita? Eu já fui pregador de gritar na praça, irmão. Hoje eu não faço mais isso. Eu já fui, alguns irmãos já foram na praça comigo, ficar gritando, você que está aí no quarto, você que está... Hoje eu já penso diferente. Não de não evangelizar, evangelizar sim. Porque Jesus está dizendo aqui, não clamará. Jesus não ficava gritando por aí não, irmãos. Ó, não clamará, não se exaltará. Jesus não ficava exaltado. Jesus era manso e humilde de coração. Nem fará ouvir sua voz na praça. Agora eu fiquei com vergonha. Eu gritei tanto nas praças. Ó, não fará ouvir sua voz na praça. Ué, então
Os pregadores que estão gritando por aí, não, porque eu estou imitando Jesus, está imitando João Batista. João Batista era assim. Mas Jesus não. Não se ouvirá a sua voz na praça. Olha o versículo 3. Versículo 3. A cana trilhada não quebrará. Sabe o que é cana trilhada? Aquilo que já está trincado. Ele não vai terminar de quebrar. A religião é assim. A pessoa chega na igreja arrasada, precisando de ajuda. A pessoa chega precisando de compreensão, de estender a mão. E às vezes, por causa de um erro ou um defeito, acabam de destruir aquela cana que chegou na igreja, às vezes, na religião só trincada. Mas o religioso, por causa de um erro daquela pessoa, ao invés de curar, ele acaba de quebrar de vez aquela cana que chegou só com trinco. Mas por causa de algo que não agradou o religioso, ele vai e quebra aquela cana trilhada. Mas Jesus não fazia isso. Diz aí, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. O que é o pavio? É aquela pessoa que está quase morrendo. Não tem a fogueira? Quando acaba a fogueira, fica só o carvãozinho. Não tem a vela acesa, depois apaga, fica o quê? Um paviozinho só. Jesus jamais fez e faria isso na vida de quem está se apagando. Aqui ele está falando na vida daquelas pessoas que estão se apagando. Jesus não vai apagar o pavio que fumega. Tem gente que na religião a pessoa está se apagando, a pessoa está se enfraquecendo, a pessoa está caindo. O religioso vem e faz, sabe o quê? Para a pessoa apagar de vez. Uma palavra, um gesto, uma grosseria, uma brutalidade, uma falta de educação, acaba apagando aquele paviozinho que tinha esperança de se acender de novo, com ajuda, com socorro, com uma compreensão. Errou, pecou, Jesus te perdoa, você vai se levantar. O cair do homem, levantar é de quem? É de Deus. Vamos orar juntos, você vai se levantar, tudo vai ficar bem. Mas na religião, o negócio está se apagando, vem e apaga de vez. Jesus era diferente. Então, versículo 3, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, ou seja, justiça. Porque o apóstolo Paulo disse em Romanos 14 que o reino de Deus é justiça. Amém? Ele fez justiça na minha e na tua vida, por isso estamos aqui. Amém, irmãos? E graças a Deus que hoje nós entendemos o Evangelho. E se um dia fomos oprimidos na religião, você foi? Graças a Deus isso não faz parte mais da nossa vida. Nós vivemos o Evangelho. Nós vivemos e seguimos o Senhor que nos amou, nos acolheu, já nos perdoou e Ele nos ama. Amém?